O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a escolha de Deus e as nossas escolhas. João, capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi e os nomeei, para que vocês vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, ele permaneça, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Quando nós escolhemos obedecer a Deus e abrimos mão das nossas escolhas, começamos a viver o impossível, começamos a entender aquilo que a subjetividade muitas vezes não nos revela, nem pela psicologia, nem parapsicologia, nem quaisquer religiões, porque o Espírito Santo ele é vivo, irmãos, e ele está atento a toda a oração sincera que se faz, ainda que você nunca tenha lido o livro Bíblia, mas se você for sincero na presença desse Deus e reconhecer que só Ele é Senhor e que através dele, o Criador, Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cria não pereça e tenha a vida eterna, você terá uma experiência verdadeira com Deus. E quem vos fala aqui é alguém que tem testemunho acerca dessas coisas. Tive um encontro com Jesus antes de conhecer o livro Bíblia. Portanto, a palavra se revelou para mim. O verbo que encarnou nessa terra, palmilhou essa terra, palmilhou esse planeta, esse se apresentou para mim. E eu pude conhecer a sua palavra contida na Escritura, dentro do livro Bíblia. Você vai entender isso caminhando conosco. A primeira carta do apóstolo Timóteo, no capítulo 4, verso 1, nos fala as contradições justamente nesse aspecto. Quando o Espírito Santo de Deus diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, ou seja, alguns deliberadamente escolherão abrir mão de Deus, preferirão fazer escolhas que contrariem a vontade do Altíssimo, mesmo sabendo que está contrariando, porque querem fazer tudo segundo as suas vontades, segundo as suas concupiscências, aquilo que satisfaz o seu ego, a sua carne, e abrem mão da santidade, abrem mão da santificação como propósito de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados, não para termos apenas uma vida de paz aqui nessa existência, mas para podermos desfrutar com Ele na eternidade, de eternidade em eternidade. Mas esses tais os quais o apóstolo Paulo denuncia nessa primeira carta a Timóteo é justamente a maioria da humanidade, aquilo que a gente considera como mundo, como sistema, não como cosmos. O mundo não enquanto planeta, não enquanto natureza, mas o mundo enquanto sistema social, sistema financeiro que domina o planeta. Especialmente agora nessa fase, a inteligência artificial está dominando todas as mídias, toda a civilização humana está passando por uma revolução tremenda, que vai transformar inclusive a maneira de a gente se relacionar uns com os outros, como aliás já está acontecendo. Nós escolhemos muitas vezes estar com o telefone do que estar presencialmente com as pessoas que a gente ama. Isso não é só na reunião do cordão não, irmãos. Isso também acontece com pessoas em relação às suas famílias. Abrem mão de estar umas com as outras para se utilizar da ciência, da tecnologia, para facilitar o encontro, sem que se estabeleça de fato uma intimidade. Deus nos deu capacidade de escolher e não nos criou para fazer de nós um fantoche, conforme a religião faz. Todos podemos fazer escolhas sobre várias coisas nas nossas vidas. Podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não. É uma escolha pessoal. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas as nossas escolhas definem, elas revelam quem realmente somos. Mais do que as nossas qualidades, do que as nossas capacidades mostram. E quando nossas escolhas não estão alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida, seja por pura ignorância, ou por presunção, ou por arrogância, acabamos fazendo escolhas erradas e atraímos coisas ruins e sofremos, ou até mesmo morremos. Como foi lido na ministração passada que eu preguei, a didática de Deus que está no nosso canal ali no YouTube. Quando ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, capítulo 30, é mencionada a consequência ou as consequências das nossas escolhas, da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Deus permite que nós escolhamos aquilo que a gente preferir escolher, mas Ele já nos adverte que as nossas escolhas, se elas não estiverem balizadas no Evangelho, se elas não estiverem respaldadas na palavra, pode ser um suicídio espiritual. Quando a gente fala de morte, aqui não se fala apenas de morte física, não, irmãos. Mas se fala aqui de morte espiritual, que é a pior das mortes. Quando você deixa de viver e passa apenas a existir. E é o que realmente a apostasia nessa última hora tem manifestado.
Muitas vezes julgamos o outro por sua incoerência, nos baseando nas nossas experiências, a partir das nossas escolhas, e nem sempre respaldados na palavra de Deus, na escolha de Deus para cada um de nós. Nós somos o resultado das nossas escolhas e agimos de acordo com o contexto delas, feitas ao longo de nossa vida. E é nesse processo de escolha que nos convertemos, arrependidos dos nossos erros, ou seja, das nossas escolhas erradas, e passamos a viver um novo tempo, de acordo com o que Deus escolheu para nós, para todas as áreas da nossa vida, seja na parte conjugal, na parte profissional, social, financeira, religiosa, enfim. Muitas vezes nossas escolhas erradas nos produziram traumas, nos levando à depressão ou até coisas piores. Portanto, somos consequências também das escolhas de nossos pais, que nem sempre foram escolhas corretas, pois muitos deles não conheceram o Evangelho. Buscamos respaldar nossas escolhas em leis normativas. É por isso que a gente fica pensando, isso pode, isso não pode. Esse legalismo que muitas vezes a religião faz com que nós nos relacionemos com Deus como barganha, como moeda de troca. É pecado isso, pastor? Se eu escolher fazer isso, será que Deus vai me punir? Senhor, se eu escolher tal comportamento, será que eu vou para o céu? E você fica nessa lei normativa e não consegue entender que o Espírito Santo de Deus, manifesto através da palavra, descrita no livro Bíblia, através das Escrituras, é o suficiente para que nós nos respaldemos nessa verdade espiritual que vai nos trazer vida e vida eterna e vida abundante já nessa existência. Por isso que muitas vezes nossas escolhas erradas produziram esses traumas que nos catapultaram para coisas terríveis, irmãos. Sem nos respaldar no Evangelho que diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, ou edifica, ou não me deixarei dominar por nenhuma delas, como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Ele diz claramente que as nossas escolhas podem ser balizadas no Evangelho a partir do momento que a gente vai ver que tudo que a gente possa receber de coisas lícitas, eu vou escolher beber, mas não vou virar um alcoólatra. Se eu não tiver condição de aguentar realmente esse álcool sem que aquilo me domine, qualquer droga, eu vou sair fora daquilo, eu vou fugir como se fosse uma aparência do mal. Eu escolho deliberadamente não beber mais. Se eu vejo que de repente olhar para uma pessoa e aquilo vai me fazer com que eu me prostitua com ela, para me corromper não apenas na minha carne, mas na minha alma, no meu espírito, aquilo vai dilacerar meu caráter, eu escolho fugir, nem olhar para aquilo. É lícito, mas não convém, é lícito, mas não edifica, vai destruir. Mas o mundo não, o mundo faz com que essas escolhas sejam culturalmente corretas. Carnaval, bota a camisinha. Bebe, mas não se mata. Pega um Uber. E assim a gente vai vivendo uma cultura mundana, onde muitas vezes as nossas escolhas nos afastam da escolha de Deus, que é a salvação. A escolha de Deus quer fazer com que nós tenhamos uma vida de prosperidade. E a prosperidade aqui não está apenas respaldada na vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, nas nossas relações como um todo, como eu já disse. A nossa habilidade em fazer escolhas conscientes está localizada nessa parte frontal, onde também estão as estruturas visuais. Então tudo que a gente olha, a gente escolhe, a gente tem aquela inclinação, aquela atração, muitas vezes é enganada justamente por não estarmos respaldados do olhar espiritual ao qual o Evangelho nos ensina, para que nós comecemos a olhar o mundo com outros olhos. Por isso que é na outra região do cérebro, essa parte do lobo frontal e do lobo parental, é onde nós temos a nossa percepção sensorial, a sensação de dor, onde parece ser a região, segundo a ciência estuda, que tem mais ligação com a espiritualidade. E é justamente de onde decorre, de onde demanda a nossa consciência, a ponto de a gente escolher o que é bom e o que é mal, sabendo que a palavra de Deus já nos instrui para que nós não venhamos nos corromper acerca das nossas escolhas. Sabemos que não existe outra luz natural nesse mundo, sabendo que só tem o Sol que ilumina o planeta Terra. Não há uma outra luz, exceto aquela que procede do Sol. Assim como também não existe no coração o verdadeiro amor que não proceda do próprio Deus. Todo o amor que existe no ser humano, seja o amor ágape, o amor filéu, o amor eros, enfim, todo o amor procede de Deus. Por isso que Deus nos amou primeiro, para que nós entendêssemos esse sentimento. Então essa escolha de Deus nos amar primeiro, como a própria palavra nos fala na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 19, nos diz o texto: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse fenômeno que você chama de amor, que muitas vezes é confundido com paixão, foi porque Deus escolheu nos amar primeiro. E a partir do momento que esse amor se instalou em nós, como uma essência, como uma centelha divina, nós temos como característica humana, ainda herdada de Deus, que não foi corrompida lá no Éden, a nossa natureza sim caída. Por isso muitas vezes confundimos amor com paixão, espiritual com a parte carnal. E é justamente nessa confusão espiritual
que Deus nos traz através da sua escritura, esse entendimento que desse amor é que procede as coisas boas da vida, na vida da humanidade. Por isso que em João 3,16, quando a palavra nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça e tenha ainda a vida eterna, ou seja, nós já começamos a desfrutar de coisas boas nessa terra a partir do momento que nós entendemos o sacrifício de Cristo aqui na terra. E a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 8, também diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Algumas pessoas que muitas vezes a gente tem por irmãos em Cristo, que tem uma dificuldade de relacionar, fizeram escolhas diferentes. Não, agora eu já aceitei a Jesus, mas cada um com seus problemas. Não, eu tenho a minha família, já tenho problema demais, deixa o irmão na prova dele lá, ele que se vire, Deus é com ele. E as pessoas vão distorcendo o evangelho e vão praticando verdadeiras seitas, verdadeiras heresias, na qual Jesus não está presente. E muitas vezes essas escolhas com aparência de piedade, aparência de santidade, nada mais é do que a coisa mais nojenta que tem na natureza humana, que é o desprezo, que é o egoísmo, que é a soberba, que é a arrogância. Aparência de piedade, aparência de santidade, nada mais é do que a coisa mais nojenta que tem na natureza humana, que é o desprezo, que é o egoísmo, que é a soberba, que é a arrogância. E Deus denuncia na sua palavra que é por isso que as nossas escolhas nos distanciam da presença do Criador e faz com que nós percamos a percepção do que é certo e do que é errado aos olhos do divino, aos olhos do eterno. Por isso, irmãos, entendamos que Deus escolheu nos amar desde a criação, descrita em Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27, que é o escolher nos criar segundo a sua imagem e semelhança. Ele permitiu que o seu Espírito se instalasse em nós, para que nós tivéssemos essa característica, e por isso nós perseveramos aqui nessa terra em buscar ter essa estatura de varão perfeito. Buscamos nos assemelhar ao Cristo, para que a natureza divina se manifeste em nós e possamos viver a plenitude desta humanidade. Porque por mais que você tenha, irmãos, nas suas escolhas, dinheiro, por mais que você tenha pessoas cercadas, seja na parte conjugal, na parte financeira, tudo pelas suas escolhas, você vai sempre ter um buraco, uma cratera na sua alma, enquanto essa escolha não estiver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a escolha de Deus precisa estar acima das nossas escolhas. E aqui nessa parte do texto que Paulo fala a Timóteo no Novo Testamento, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias alguns escolherão abandonar a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios, ou seja, as próprias escolhas do homem, mesmo após ter conhecido Jesus, mesmo tendo tido uma experiência verdadeira com ele, a partir do momento que há esse esfriamento pela falta de busca, a falta de oração, a falta da leitura da palavra, as pessoas escolhem deliberadamente ocupar seu tempo com outras coisas, não conseguem se organizar a ponto de poder fazer o que já fazem de forma santa e bendita, é claro, como curtir um bom filme, um Netflix, seja o que for, mas ocupar o seu tempo também com a leitura da palavra para que você possa ter compreensão das Escrituras e entender o que Deus quer falar à igreja. Isso tudo faz com que nós nos corrompamos, irmãos, e as nossas escolhas cada vez mais vão nos afastando de Deus. E é aí que vem a oportunidade desses espíritos enganadores, através de falsas doutrinas, através de seitas manifestadas através de demônios disfarçados de luz, faz com que muitas pessoas lotem templos, lotem lugares comumente chamados de igrejas, mas sim a presença de Deus naqueles lugares. Veja que na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, o texto insiste: pois vai chegar o dia em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Já acontece isso. A gente aqui no Cordão é testemunha. Não vão dar atenção, mas seguirão os seus próprios desejos. Arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a ela o que elas querem ouvir. Mas apesar de nossas escolhas, irmãos, não nos esqueçamos de que Deus é soberano. Ainda que Ele permita, através do livre-arbítrio, que nós façamos as nossas escolhas, toda a ação tem uma reação. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 21, o texto nos diz, escrito pelo sábio Salomão, que as pessoas podem até fazer muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Por mais que nós escolhamos fazer as coisas do nosso jeito, aquilo que vai acontecer como consequência dessa escolha é ou não permissão de Deus. Provérbios 16:33, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem escolhe, quem resolve mesmo, é Deus, o Senhor.
como aconteceu ali no livro de Atos, no capítulo 1, verso 26, que depois de Judas Iscariotes ter traído Jesus com aquele beijo e ter se enforcado, ficou um buraco ministerial. Eles precisavam colocar alguém no lugar. Entraram em oração, apresentaram a Deus e jogaram a sorte entre duas pessoas que existiam naquela época, José e Matias, para que soubessem qual seria a vontade de Deus, qual Deus escolheria. E assim sucedeu, tanto que no capítulo 1, verso 26, aparece a palavra que, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E é justamente esse tipo de resposta, quando nós submetemos as nossas vontades, quando nós vamos viajar agora, vamos passar as férias aonde? Aí a família junto ora. Eu estou pensando em ir para a praia, mas daqui a pouquinho Deus tem um livramento, Ele vai te mandar lá para a serra. Ou daqui a pouquinho é para a serra que tu quer ir, daqui a pouquinho Ele manda tu ir para o litoral. Estou falando de férias, de descanso, tá, irmãos? Passeio, feriadões. Quanto mais na prática de vida do dia a dia, quando você vai tomar alguma atitude acerca de qualquer coisa, porque você escolhe sempre se estribando nas suas convicções, nas tuas informações, no teu conhecimento, na tua sabedoria, desprezando a sabedoria divina. Na oração, muitas vezes, é necessário que para que nós tenhamos essa resposta vinda do céu, nos submetamos a Deus em oração, para que nós saibamos qual é a resposta dele. Por isso que os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem escolhe, quem resolve mesmo é Deus, o Senhor, não é nós. Ainda que muitas vezes coincida com as nossas escolhas, glória a Deus por isso. É sinal que estamos alicerçados, aliançados com o Criador. Provérbios 16, 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Ele que opera o querer efetuar. Você pode dizer que vai fazer tal coisa, eu vou lá hoje. Aí Deus fala assim, não, tu não vai, tu vai ficar. Aí tu quer ficar, ele fala, vai. Te arranca do comodismo. É essa dinâmica, irmão, que faz que nós tenhamos uma vida em Cristo Jesus. E eu não estou falando aqui apenas de forma espiritual, não estou falando aqui apenas para religiosos, eu estou falando para todo ser humano que crê que Deus é Senhor. E a partir do momento dessa escolha divina de erigi-lo como Senhor de sua vida, as demais coisas Ele vai acrescentando, porque o próprio Espírito Santo vai nos convencendo e vai nos transformando. Veja que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 2, versos de 6 a 8. Deus recompensará cada um de acordo com o que fez. Ele dará a vida eterna às pessoas que perseveram, ou seja, que escolheram fazer o bem e buscam a glória, ou seja, a honra e a vida imortal, a vida eterna. Quando nós escolhemos, Deus vai nos honrar, pode ter certeza. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Essa lei de ação e reação ela é uma lei espiritual. Não é que Deus queira o mal de alguns, mas esses alguns, ao escolher deliberadamente o mal, vão sofrer consequências das suas escolhas. Por isso que em João, no capítulo 7, versos 16 e 17, Jesus respondeu diante de um questionamento: o meu ensino não é de mim, não é de mim mesmo. Ele vem daquele que me enviou. Eu só vim cumprir a vontade de meu Pai. Eu escolhi deliberadamente obedecê-lo quando Ele me enviou para cá. Então eu não mando nada, quem manda é Ele. Se alguém decide, ou seja, se alguém escolher fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem ou não vem dele, ou se eu estou falando por mim mesmo. Nós só conseguimos entender que Jesus é Senhor quando nós compreendemos a razão da sua vinda em salvar a humanidade em obediência à vontade do Pai. Portanto, a escolha, quando ela está submetida à vontade do Criador, torna-se compreensiva a razão da nossa fé, a razão de sermos igreja, o propósito pelo qual Ele nos separou, para que nessa caminhada possamos nos tornar melhores como cidadãos do céu aqui na terra, como seres humanos. Josué, lá no Antigo Testamento, também já tinha essa consciência. Veja que no capítulo 24, verso 15, nos diz a Escritura, maravilhoso esse texto, falando com aquele povo que estava ali contaminado com aqueles ídolos, com aquela idolatria terrível que já naquela época existia. Josué botou na mesa para eles: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam, saiam de cima do muro, escolham hoje a quem vão servir, resolvam, decidam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam lá na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, que era um povo que vivia lá a leste do Rio Jordão, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu já fiz a minha escolha, eu já me posicionei. Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir do momento que nós, enquanto família, nós, enquanto líderes da nossa casa, sacerdotes, não no sentido de mandar em ninguém, mas que espiritualmente, sendo sacerdote do nosso lar, sendo cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é a noiva, o corpo. Quando nós nos posicionamos em trazer toda a nossa família para Cristo, nós não estamos aqui escolhendo uma religião, irmãos. Estamos sim nos religando ao Criador através do Evangelho. Que a religião muitas vezes distorceu essa conectividade, essa via Wi-Fi com o céu, 24 horas todo o tempo, até que
Deus nos recolha dessa terra, esse fio de prata que nos mantém vivo aqui na terra, é algo espiritual, não é algo religioso. Por isso que essa escolha em tê-lo como Senhor de nossas vidas, quando essa escolha é feita através dessa atitude deliberada de botar na mesa, não dá para servir a mais de um Senhor, não. Não tem como servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a dinheiro, ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a prostituição, ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir aos vícios. Não dá para servir a dois senhores. Então chega uma hora que nós precisamos fazer essa escolha. E aqui Deus fala claramente na sua palavra. Quem teme a Deus submete a escolha de Deus para a sua vida, e não mais priorizando as suas escolhas. Veja que o salmista no capítulo 25, verso 12, nos fala: quem é o homem que teme o Senhor? Uma pergunta: quem é? Quem é esse homem? Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve seguir. A partir do momento que Ele é o teu Senhor, o Senhor é o teu pastor, e você tem convicção que nessa submissão, como fala o Salmo 23, nada te faltará, você automaticamente será instruído em tudo que você vai fazer, desde a hora que você se acorda até a hora que você vai dormir. Todos os processos, como orar com a tua família, ler a palavra com a tua família, ou assistir aos vídeos que a gente tem no nosso canal para facilitar de maneira mais didática e prática o conhecimento da palavra através dos nossos vídeos, do momento da palavra na nossa playlist. Você tem alternativas. Agora, é essa submissão que determina essa relação entre Criador e criatura. Mateus no capítulo 22, verso 14, não diz a palavra: porque muitos são chamados, mas infelizmente, desses muitos, poucos escolhidos. E não é porque Deus está fazendo acepção, porque a palavra de Deus também fala em Atos capítulo 10, verso 34, quando o apóstolo Pedro pregava para aquele povo, ele falou claramente: eu já entendi que Deus não faz acepção de pessoas, nós é que fazemos acepção dele. Ele nos chama, e muitas vezes, uma vez chamados, ouvimos, entendemos que é Deus, mas deliberadamente não queremos segui-lo. No nosso livre arbítrio, nós deliberadamente escolhemos nem ter uma experiência, vou viajar um pouco nessa onda, vou surfar para ver como é que é esse Deus. Não, nós escolhemos a não ter essa relação com Ele. Portanto, quando abrimos mão de nossas escolhas pessoais e nos submetemos à vontade de Deus, passamos a escolher a sua natureza divina e passamos a compreender do que nós somos parte desses poucos escolhidos por Ele, conforme veremos a seguir. Você vai entender agora por que nessa minoria, esse vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Deus está chamando todo mundo. Mas infelizmente, como fala Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30, desses muitos que estão sobrecarregados que Deus está chamando, eles próprios fazem a acepção de Deus e se afastam de Deus, porque preferem permanecer nas suas escolhas e na sua escolha deliberada de não querer ter Deus, de querer fazer com a força do seu braço. Não, eu me governo, Deus está ocupado com outras coisas. Não, isso aqui deixa que eu resolvo, isso aqui eu não preciso de Deus, isso aqui é comigo. Não. Vou precisar de Deus para fazer uma coisa que eu sei fazer? Incomodar Deus? Para que eu vou incomodar Deus? Como se Deus fosse um bichinho de estimação colocado numa caixinha de fósforo, irmãos. Como nós temos a nossa mente catequizada pela religião e entendemos o quão grande é esse Deus que nós servimos, a ponto de esse planeta servir como estrado para os seus pés, como palanque para ele botar os pés em cima. Nós não reconhecemos a grandeza desse Deus pela própria ignorância e o desprezo da palavra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, nos diz: vocês, porém, vocês que são esses escolhidos, esses poucos escolhidos, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, escolhido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É claro que aqui o apóstolo Pedro estava contextualizando naquele tempo histórico o povo judeu, que era a nação escolhida, a nação que o desprezou, que não o reconhece, que alguns judeus o veem como um profeta, mas não como Cristo, não como o Messias, não como o Salvador, tanto que ainda estão esperando a volta dele, quando na verdade é o outro lado que vai vir, enganando, disfarçado de ungindo de luz, para enganar esse povo que foi escolhido. Mas nós, que também somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, como jambuzeiro bravos, foi agora enxertada na videira, nós temos toda a graça de receber esse Cristo e viver essa palavra de Deus nos arrancar das trevas e nos trazer para a luz, como cada um de nós aqui vivemos esse testemunho e nos alegramos em contar para todos vocês por reiteradas vezes o que Deus tem feito e faz diariamente em nossas vidas, irmãos. Mas é importante que nós nos submetamos, que nós escolhamos a palavra como pedra angular, como mestre para o nosso destino, senão nós vamos ficar batendo cabeça para lá e para cá e não vamos conseguir entender o que é essa maravilhosa luz da qual a palavra escreve. Efésios, Paulo aqui realmente mexeu em vespeiro. E aquele povo daquela época, quando foi ler essa carta que ele mandou para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versos de 3 a 4, quando ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, dentro dele, antes da criação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse texto nos ajuda a compreender, sim, irmãos, a diferença das pessoas em relação à compreensão ou não da verdade. Muitas vezes a gente fala com português claro, com uma didática perfeita, mas o coração está endurecido e a gente não consegue entender por que a pessoa... Será que é acepção? Será que é alguma predestinação? Segundo Calvino discutiu, os arminianos também, não tem nada a ver com isso, irmãos. Quando essa distorção desse texto, Paulo realmente, nessa carta ao Éfeso, ele ficou constrangido depois pelo pouco entendimento daquele povo. E muitos acontecem no tempo de hoje. Há muitos que a gente fala isso e já se sentem excluídos. Não, já estou no inferno mesmo. Tem irmãos aqui no WhatsApp, não dá mais. Eu não sou um desses aí que estava nele desde a criação do mundo, eu não sabia nem quem era esse Cristo. E se sentem excluídos, mesmo a gente dizendo que Deus os chamou, que Deus os escolheu, que Deus os amou primeiro, eles já se sentem rejeitados pela distorção do texto. Por isso, irmãos, escolham o Evangelho ao invés de escolherem a religião. Porque nem toda religião prega o verdadeiro Evangelho. Agora, todo o Evangelho faz com que nós nos religuemos a Deus. Porque a verdadeira religião descrita por Tiago é cuidar dos pobres, das viúvas e se afastar do mal. Já era naquele tempo isso, quanto mais no tempo de hoje. Todo aquele que faz bem, que pratica o bem, amando o próximo, já está se religando em Deus. Basta tão somente que você se aprofunde em conhecer a sua palavra, para que você possa, na plenitude do Evangelho, ser também igreja, corpo de Cristo, para que mais pessoas sejam salvas. Esse é o propósito da salvação. Esse é o propósito do ID, para que mais almas, mais vidas desfrutem conosco essa vida eterna. O profeta Jeremias, por exemplo, no Antigo Testamento, no capítulo 1, verso 5, Deus falando com ele: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da tua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. O dia que eu li esse texto ali em São Paulo, eu chorei que era criança. Eu nem entendia historicamente que esse texto... isso aqui não foi para mim, foi para Jeremias. Não, mas depois que eu fui entender que essa palavra é para o povo de Deus, independente se é Antigo, se é Novo Testamento. Quando você vê Jesus falando, quando você vê o Cristo falando, o Cristo já no Antigo Testamento falava, através da boca dos profetas, como aqui no caso. Antes de eu pensar que um dia eu ia ser servo de Deus, ele já tinha me escolhido, irmãos. Muito antes de eu pensar em escolher. A minha família falou: agora tu escolheu, agora virou evangélico, agora já tivesse outras religiões, agora tu escolheste. Não, eu não escolhi nada, eu fui escolhido. Eu não me dei nem conta. Eu levei uma patada do leão de Judá naquela madrugada do dia 12 de outubro de 2005, que eu fiquei tonto, estou tonto até hoje, irmãos. Embriagado pelo Espírito Santo, porque essa escolha não partiu de mim, partiu dele. Eu apenas me entreguei a essa verdade espiritual e pus à prova tudo que está escrito. E é verdade, irmãos, eu tenho desfrutado disso. O salmista, no Salmo 139, versículo 13, foi inspiração até para eu compor um louvor que está no meu primeiro CD, na gravadora Deus é Amor. Depois você escuta: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Coisa maravilhosa quando você tem essa compreensão de que, ainda que você tenha trilhado parte da tua vida, eu, por exemplo, passei 40 anos sem saber que esse Deus era vivo. Eu achei que ele fosse só uma imaginação religiosa, porque eu nunca encontrei ele em outros altares, quando na verdade ele não estava naqueles lugares, porque ele habitava sempre dentro de mim. Eu só fui ter essa compreensão depois que eu abri meu coração para ele. Coisa maravilhosa quando você começa a ler o texto e começa a entender, discernir a Escritura e ver Deus falando através dela, indiferentemente se for no Antigo ou no Novo Testamento, como no caso de Deuteronômio, capítulo 14, verso 2. Vocês são o povo escolhido pelo Senhor, já naquele tempo judeu, e o povo hoje, qual nós fazemos parte. Esse povo que Deus permite, através de Jesus Cristo, que discute da mesma mensagem que foi passada exclusivamente para o povo hebreu daquela época. Nosso Deus, entre todos os povos da terra, Ele os escolheu para serem somente dele, ou seja, seu tesouro pessoal. Deus nos quer com exclusividade, Ele é ciumento, Ele não quer nos compartilhar com outros deuses, Ele quer que nós sejamos só dele, porque só Ele é Senhor, só Ele verdadeiramente é Deus, e é por isso que Ele vela e zela pela sua palavra, cada vez que Ele faz com que nós prestemos atenção e pelo ouvir sejamos transformados. Por isso que Ele fala que a fé vem pelo ouvir. Quando nós escolhemos escutá-lo, essa mensagem vai introjetando na nossa alma, Ele vai abrindo a nossa compreensão e nós vamos entendendo, como o salmista fala no 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então tudo aquilo que o povo judeu desprezou, nós, que somos esse povo da graça, estamos aqui desfrutando hoje. Agora, todos podem me perguntar: mas para qual propósito tudo isso que o senhor está vendo até agora, pastor? O
que interessa essas escolhas? O que isso vai mudar a minha vida? Veja a revelação através da própria palavra, começando por uma carta, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 14. Foi para isso que Deus os escolheu, os chamou, por meio do evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso. É tão simples de entender como qualquer criança entenderia. Mas nós precisamos ter um coração de criança para entender. Essa é a simplicidade do evangelho. Mas é só isso? Sim, é só isso. É o propósito de todo o sacrifício de Cristo, da vinda dele aqui à terra, para que nós nos tornássemos um só corpo, uma só igreja, para que ele, enquanto cabeça, possa nos dirigir para ser nosso Senhor a vida inteira, e a eternidade de eternidade, podemos estar na graça, desfrutando com ele, mesmo depois dessa existência. E é a partir dessa compreensão que submetemos voluntariamente as nossas escolhas à escolha de Deus. Sem isso, irmãos, você vai ter apenas uma religião. Há pessoas que nos procuram muitas vezes assim, depois que o calo está apertando, que a unha está encravada. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? É uma cesta básica? Eu tenho que dar o dízimo? Pastor, qual é a sua conta? Eu estou apertado. Eu não vou pagar a conta da luz, mas eu vou lhe mandar uma oferta. Não manda não, irmão. Paga a conta da luz. Compra o remédio da sua mãe. Não é disso que Deus está falando. Ele não quer moeda de troca, ele não quer barganha. Essa escolha é troca, moeda de troca. Deus não está preocupado com isso. Tem que ser voluntário, tem que ser sincero. Como na conjugalidade. Quando você casa por interesse, pode ter certeza que essa conjugalidade não vai longe. Por que há tantas pessoas que estão se divorciando? E essa pandemia foi protagonista de muitas separações. Algumas até chegaram até nós. Algumas tentamos evitar, não conseguimos. Outras, o evangelho se instalou e as pessoas se perdoaram. Porque justamente as suas escolhas pessoais não estavam compartilhadas entre si. Porque aquele que é Senhor, aquele que deveria balizar o relacionamento, não estava presente em suas vidas. Porque as pessoas deliberadamente escolheram não escolher Deus. E nessa escolha, aonde Deus está excluído, você não consegue ter Deus como teu Senhor. João no capítulo 15, verso 19, nos diz a palavra: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi. Eu, o Senhor, os escolhi entre as pessoas do mundo. E vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Irmãos, isso aqui parece frase de crente religioso fanático, mas é uma verdade espiritual santa, limpa, porque eu vivi isso. A partir do momento que eu tive um encontro com Deus no dia 12 de outubro de 2005, naquela madrugada, quando me acordei no outro dia, eu já não desejava mais fazer as coisas que eu fazia. Me dava até náusea, irmãos. Me dava nojo. Coisas que não eram pecado e não são. E há pessoas que às vezes me perguntam: mas quer dizer então que agora que eu tenho Jesus como Senhor, eu não posso mais tocar? Eu tenho amigos músicos, irmãos, que são maravilhosos, são abençoados. Cada qual na vocação para a qual foi chamado. Eu tive esse chamado pastoral, nem todos terão. Mas todos nós seremos vocacionados a amar. Todos nós seremos vocacionados a perdoar. Todos nós seremos vocacionados a escolher a vontade de Deus e abrir mão das nossas escolhas a partir do momento que nós erigimos Deus como Senhor. Não como um totem, não como uma religião, não como um dogma, como uma filosofia, mas como o Senhor de nossa vida. Aí, a partir desta escolha, nós conseguimos entender as relações, os relacionamentos que nos cercam, perdoando, suportando em amor uns aos outros. Nós deliberadamente entendemos: bom, a partir de agora eu vou saber lidar com a loucura do louco, amar o louco, orar pela cura da loucura dele, amar o idiota e pedir a Deus que o liberte da sua imbecilidade, da sua idiotice. E é assim que o evangelho vai nos ensinando a conviver com os diferentes, sabendo suportar uns aos outros em amor. E Paulo fala mais ao povo de Colossenses. Lendo a partir de Jesus Cristo, nós conseguimos entender tudo que Paulo fala aqui nas suas cartas, no capítulo 3, versos de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, que é o vínculo perfeito, ele é o vínculo da perfeição. Quando nós nos revestimos desse amor, até nas confusões, nas contendas que nós temos, até no nosso ministério entre irmãos, com as diferenças, com a falta de compreensão de alguns, para algumas coisas que já deveriam estar patentes à sua visão, mas cada qual no seu tempo, a gente vai entendendo a dinâmica do Espírito Santo em cada vida, em cada tempo, as pessoas vão abrindo a sua compreensão e vão se tornando discípulas dele. Não discípulos de nós, de mim ou dos pastores aqui, mas discípulos do próprio Cristo. E nós, como irmãos, caminhando juntos, rumo à eternidade, desfrutando deste galardão já aqui, com prosperidade, com cura, restauração de lar.
e sendo instrumento de bênção na vida de alguns que vão aparecendo na nossa vida, que por circunstâncias até aos nossos olhos naturais meio adversas, mas todas com o propósito de Deus nos usar, para que o Evangelho também chegue até eles. E Paulo segue aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 4, irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles. E na segunda carta aos mesmos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele fala, irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé. Fé que vocês têm, na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja estava começando naquele tempo. O povo estava batendo cabeça para lá e para cá, alguns estavam acreditando nos profetas, outros nem tanto, alguns não conseguiam ter encontro com Deus, buscavam idolatria, até que chega Jesus, depois vem o derramar do Espírito Santo, levanta o Saulo de Tarso como apóstolo, ele cheio do Espírito Santo, sai nas suas viagens missionárias, e onde ele não pôde ir, ele mandou cartas, e ali o povo é ensinado, é doutrinado a seguir essa sã doutrina que transforma de dentro para fora, que é o Evangelho, não de fora para dentro como a religião tenta fazer, mas vira só uma carcaça, só uma capa, só uma fachada. A genuína transformação de dentro para fora, a partir do momento que nós escolhemos submeter a esse Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui ele glorifica esse povo, glória a Deus por esse povo, porque eles fizeram a escolha correta. E é debaixo dessa submissão que já nessa existência nós passamos a desfrutar dessa alegria. A alegria da salvação, muitas vezes, nós não compreendemos como é que ela se manifesta, mas a gente experimenta. Há momentos que a gente está passando por enfermidades terríveis, lutas, dores, mas alguma coisa faz cócegas na nossa alma. Aleluia. Eu já vivi isso. Tô todo arrebentado, tô todo lascado, e começo a rir da própria desgraça, aparentemente, quando na verdade é bênção. É Deus moldando a carne da gente, é Deus moldando o espírito da gente na carne da gente, para que nós nos aproximemos cada vez mais dele. Como fala o escritor aos Hebreus no capítulo 1, verso 9, quando ele fala para Deus, tu amas o bem e odeias o mal. Muitos de nós fazem isso, né? Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. No começo da minha conversão, eu estava numa igrejinha, na zona sul de Porto Alegre. Ainda era visto como mundano, porque ainda tinha uma forma de falar diferente. E eu estava em oração, abri a Bíblia aleatoriamente e li esse texto. E Deus me trouxe agora para essa ministração. Eu, quando li esse texto, eu comecei a rir e chorar e falei para aquele respectivo pastor, pastor, olha o que Deus acabou de me mostrar. No olhar dele eu consegui discernir que ele estava pretensiosamente achando, quem esse cara pensa que é para achar que Deus está falando com ele? Será que ele chegou ontem no mundo? Acabou de se converter e não entendia que Deus estava falando comigo. À noite, dentro do templo maior, na sede, durante a pregação, o nosso pastor, então, pastor, que estava à frente daquele trabalho, já quase encerrando o culto, e esse pastor, como obreiro de congregação, era obrigado a estar presente, e nós, de forma voluntária, como músico, mas já apaixonado pela palavra, quis ouvir a pregação daquele pastor presidente. E aquele pastor presidente fala assim, irmão, eu não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração, deve ser para alguém aqui essa noite. E ele leu essa palavra de Hebreus 1:9. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus te escolheu e te deu essa alegria de receber uma honra muito maior do que os teus companheiros. Eu só olhei para ele no cantinho, ele olhou para mim e fez assim. E eu só fiz um sinal para cima apontando. Deus é na minha vida. Ainda que muitos não compreendam o teu chamado, ainda que muitos não compreendam por que tu abriu mão das tuas escolhas, como muitos não entenderam até hoje, por que eu abri mão de uma carreira, podia estar famoso, quem sabe até financeiramente bem, como compositor, e abri mão de tudo isso, irmãos, a partir do momento que eu senti, não, isso aqui é muito maior do que o meu esforço em angariar fama, porque eu já estava nesse processo de ascensão, e o meu testemunho está disponível no nosso canal do YouTube, testifica o que eu digo. Eu senti que tinha algo maior, eu não entendi o que era, mas eu sentia, porque era uma alegria que eu não tinha vivido, era uma alegria que o maior cachê que eu já recebi até hoje não me deu. Era uma alegria que não tinha como comparar nada, porque era uma alegria espiritual, fruto da minha escolha em querer me submeter a Deus. Muito mais a que outros companheiros que, embora servindo a esse Deus de forma religiosa, mas não de forma verdadeira, não conseguem desfrutar. Infelizmente existem muitos cristãos, muitos crentes, tristes na obra de Deus, porque não têm essa experiência com Deus. Foram vocacionados até a cuidar de povo, a pastorear a igreja, são tristes. A gente vai nesses lugares e sente uma opressão, não vê a presença de Deus, porque não entenderam o seu chamado, não entenderam a sua vocação, porque escolheram dentro da obra de Deus fazer as suas escolhas da sua forma, e não da forma que Deus queria que elas fizessem. Como eu entendi desde o começo, como quando eu cheguei naquela igreja,
Eu queria cantar nos principais cultos e o Espírito gritava no meu coração: vai-te embora daqui. Eu te quero nos cultos menores. Eu te quero onde ninguém quer cantar, onde ninguém quer louvar. E eu comecei a entender, irmãos, nas pequenas coisas a manifestação de Deus. Por isso que o próprio Tiago, no capítulo 2, verso 5, fala: escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Portanto, se você quer ter uma vida com Cristo, não pense em ficar rico, irmãos. Pense sim em ficar próspero, porque Deus não vai deixar de faltar nada. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a cada um de vocês em todas as suas necessidades através de Jesus Cristo. Todos. Porque Ele vai ser o Deus necessário para ti naquele momento. Para que você não tenha nem mais nem menos daquilo que você precise. Para que você possa continuar sendo dependente dEle. Para que você não mude a tua escolha. Para que você continue debaixo dessa submissão a qual o Espírito Santo, por amor, te constrangeu a seguir. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 1 e 2, também nos fala: agora já não existe nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor. Quando você entende que a partir do momento que você escolhe deixar Deus ser Deus da tua vida, você não se afasta desse chamado. Você obviamente é eleito como um dos escolhidos. Você vai começar a desfrutar de cada uma dessas bênçãos que são descritas no livro bíblico. E você vai começar a entender que o teu chamado ele vai além de tão somente tu teres uma pacificação no teu lar, na tua família, entre os teus, mas tu vai ser tratado, muitas vezes até oprimido, para que tu te tornes sacerdote, meu irmão e minha irmã, para levar essa palavra a outros que nem sabem que ela existe. Porque a mensagem da cruz não chegou até eles ainda. E muitos terão que ser transformados através da tua ministração. Mas eu não sou pastor. Eu não tenho esse chamado como irmão, eu não tenho essa eloquência. Não, também não sou eloquente. É por misericórdia, eu abro a boca e Deus me enche. E assim vai ser com muitos que escolham nessa noite dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai te convencer do teu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é Ele que vai te moldar a partir do momento que tu te submeteres a essa escolha. E eu encerro essa ministração de hoje lendo também a carta de Romanos no capítulo 8, verso 33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Quem? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Ponto, acabou. Acabou. Daqui a pouco até o Serasa, o teu nome é limpo. Brinca? Eu tava com a ficha suja aqui, liguei lá e tal. Não, deve ter algum erro no sistema, não apareceu mais nada. Já vi testemunhos assim, irmãos. Agora não inventa de ser falcatrua e achar que Deus vai encobrir o teu estelionato. Não brinca não, de Deus não se zomba. Mas quando tu é sincero na presença dele, vai aparecer dinheiro na conta? Pode, pode. Aquela sentença de morte vai mudar. Ah, o exame estava errado. Cansei de ver testemunhos dos irmãos que estão aqui. O médico se enganou. Era o prontuário de outro. Não, era o teu mesmo. É que Deus mudou e a ciência ainda tem resistência a isso. Mas depende das tuas escolhas. Portanto, amados irmãos, há momentos em nossa vida que nós precisamos decidir o rumo que nós iremos tomar na nossa existência. E já é chegado esse tempo, porque Jesus está à porta para vir buscar a sua igreja. Estamos às portas do arrebatamento. Chegou esse tempo para que nós possamos prosseguir. Nós precisaremos fazer uma escolha. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para de vez em quando, na quarta-feira você tinha reunião do cordão e tem uma vida totalmente ausente de oração, distante da palavra, escolhas totalmente fora daquilo que Deus espera de cada um de nós, para que nós nos aproximemos cada vez mais desse Deus e sejamos cada vez mais um com Ele. Chegou, deu, basta. Portanto, cuidado com suas escolhas. Cuidado com as pessoas que você está trazendo para a sua vida. Cuidado com as escolhas daquilo que você erige como juízo de valor. Sempre comparando, balizando nos seus conceitos pessoais. Não, deixa comigo que eu sei que é certo. Não, aquele fulano legal. Não, aquela fulano é gente boa. E você fica trazendo aquele que tranca o teu caminho, com aquele que tranca a tua caminhada, que impede de tu avançar e de até ter uma comunhão com o teu Criador. Escolha jogar fora o que já te prejudicou a sua vida inteira, seja vícios, relacionamentos tóxicos, tudo isso, irmãos. E nós do C3D ensinamos os irmãos a escolher um caminho da liberdade. Foi para a liberdade que Jesus Cristo vos libertou. Quando é que vocês vão entender isso? E uma vez liberto, não se coloquem mais em jugo de escravidão. Andem nessa liberdade sem libertinagem. Vocês terão a sua salvação garantida se vocês perseverarem até o fim. Mas fica na minha presença o que Deus quer. Escolham o que eu escolhi para vocês como projeto de vida e vocês serão felizes. Mas essa escolha tem que ser feita por vocês, não pode ser igual abaixo. Não pode ser por ameaça, não pode ser por medo. Nós procuramos te mostrar a razão pela qual nós escolhemos ser isso. Nós escolhemos ser igreja, para que nós possamos viver de eternidade em eternidade com o nosso Criador. E permitamos Deus fazer sempre a sua escolha em tudo que fizermos nessa vida. Portanto, você tem a oportunidade nessa noite de escolher
escolher a vida, a bênção e se afastar da morte e da maldição. Escolha Deus. Abra a mão das suas escolhas. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 10 de maio do ano de 2023, na reunião do Cordão.